Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e no vídeo desta quarta-feira, no horário um pouco atípico, são um pouco mais de 9 horas da noite, acabei de chegar em casa, mas eu queria, apesar desse horário pouco usual para a gente publicar os nossos vídeos, eu queria conversar com vocês sobre um assunto que me deixou bastante incomodado. Na tarde desta quarta-feira, eu peço desculpas aí pela mão que parece que vai entrar na tela, mas é porque eu estou olhando aqui para frente do meu notebook, hoje estou gravando com o celular. Saiu uma reportagem falando sobre a volta do Morelos, ele que deve ser relacionado e deve estar com a delegação do Santos para o jogo contra o Avaí dessa sexta-feira. Nós traremos o nosso pré-jogo amanhã, no final da tarde, tá? Mas também conta que o Santos rebaixou, digamos assim, o garoto Enzo Monteiro para o Sub-20, né? Eu quero falar exatamente sobre isso, eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer, porque é muito fácil, em alguns momentos, dizer que o Santos é o time onde os raios caem muitas vezes, é o time do DNA que a base sempre salva, é o time da molecada, é o time dos garotos, e na primeira oportunidade que se tem, queimar esse tipo de atleta para fazer média ou com a torcida, ou sabe-se lá com quem, né? Mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, não esquecer de deixar o seu like, já se inscrever, ativar o sininho, comentar o que você achou dessa volta do Morelos, desse rebaixamento do Enzo, dizer o que você está achando dessa situação, se é que você está por dentro dela, né? Mas eu vou tentar trazer todas as informações para vocês. O que narra essa reportagem do Globo Esporte, né? Ela foi assinada pela repórter Ana Canhedo por volta das 3 horas da tarde desta quarta-feira e diz o seguinte: Morelos volta ao Santos e viaja para jogo contra o Avaí. Enzo vira destaque. Colombiano ganha nova chance com Fábio Carille e ficará na reserva de Júlio Furti na partida de sexta-feira em Florianópolis. Enzo Monteiro reforça o time sub-20 no Brasileirão da categoria. Inclusive, na tarde desta quarta, os meninos da Vila perderam por 3-1 para o Flamengo e perderam, salvo engano, a invencibilidade do Campeonato Brasileiro. Acho que o Santos tinha até agora 2 vitórias e 1 empate, se não me engano, tá? E aí a reportagem diz o seguinte: a lista de relacionados do Santos para o jogo da próxima sexta-feira contra o Avaí terá pelo menos uma mudança. O centroavante Enzo Monteiro, titular na estreia diante do Paysandu, estará em campo nesta quarta contra o Flamengo pelo Brasileirão Sub-20. Sem o boliviano, o técnico Fábio Carille acionará o colombiano Alfredo Morelos. A princípio, a ideia da comissão técnica não era utilizar Morelos nas primeiras rodadas, já que o atacante não foi bem no primeiro trimestre do ano. E agora vem o que me irritou profundamente. Contudo, como o Enzo não se saiu tão bem na oportunidade que teve no último sábado, o Peixe ficou sem opção no elenco. Bom, aí a pergunta que eu faço é o seguinte: é sério que no clube em que as pessoas dizem que a base é um dos pilares, um garoto boliviano de 18, 19 anos vai ter uma chance e será julgado pelo seu desempenho em uma única chance? Um garoto que foi jogado numa fogueira, foi sacrificado, colocado numa fria danada para a estreia do Santos na Série B, um torneio em que o Santos nunca jogou, em que além do desempenho pífio dos jogadores, havia todo um nervosismo de uma estreia do Santos, num torneio em que esse clube nunca jogou em 112 anos, um garoto é colocado nessa fogueira e ele é taxado como fracassado por conta de 60 minutos que ele ficou em campo, porque eu estou olhando aqui os números do SofaScore, o Enzo ficou 60 minutos em campo, então esse é o veredito. Ele não serve mais, ele é rebaixado para o Sub-20, né? Porque quando precisaram do garoto, ele foi cortado do jogo contra acho que foi Santos Internacional, da terceira rodada do Brasileirão Sub-20, porque precisava de alguém para o profissional. Aí tiraram o garoto. Aí, de repente, e não mais que de repente, ele é imprescindível para o time do Sub-20, larga o profissional, com essa avaliação narrada pela reportagem, de que ele não serve e que por isso o Santos não teve outra alternativa a não ser recorrer ao Morelos. Aqui é importante dizer que eu já disse em outros vídeos aqui dessa semana que eu sou absolutamente contra o afastamento do Morelos por se tratar do maior salário do elenco. Como que você pega o seu ativo mais caro, que custa mais ao seu clube, e você fala, vai treinar separado? Sendo que esse jogador era uma opção para um final de campeonato, para uma final de campeonato. De repente ele vai de opção para uma final de campeonato a renegado ao grupo B. E aí esse garoto colocado nessa fogueira, agora por conta de uma suposta atuação ruim no primeiro jogo do Santos na Série B,
ele é rebaixado para o sub-20? Então, me desculpem, eu não consigo achar isso aceitável, eu não consigo achar isso razoável, né? Porque isso não é correto, isso não é correto. Porque nesse ano de 2024, a obrigação de devolver o Santos para a Série A não é e não pode ser colocada nas costas dessa molecada. Tem que ser cobrado o seu João Paulo, o Gil, o Pituca, o João Schmidt, o Juliano, o seu Casares, que não está jogando porcaria nenhuma, o Otero, o Furt, todos jogadores com mais de 30 anos, o seu Aderlan, o seu Rainer, que tem quase 30 anos, e não o Miguel, o Miguelito, por exemplo, que esteve em campo hoje no Sub-20, o Enzo, o JP Sherman, o menino Souza. Quem pode, por exemplo, ser relacionado para o jogo contra o Avaí, o garoto Samuel, o zagueiro que joga pela esquerda. Não são esses meninos que precisam ser cobrados. Não são. Primeiro, porque não foram eles que jogaram o Santos nessa lama, nesse buraco. Não foram eles que rebaixaram o Santos. Então, isso me irritou profundamente, porque quando convém, a direção do Santos, os torcedores do Santos, batem no peito e falam assim, a água da Vila é diferente. É a água que criou Neymar, que criou Robinho, que criou Rodrigo, que criou tantos outros, Gabigol. Quando convém, é esse papinho de, os raios da Vila Belmiro. Mas depois de uma partida, na primeira vez que o Santos pisa em campo no jogo de Série B, fazem essa avaliação de que o garoto não foi bem, então vamos deixá-lo para o sub-20. Isso sabe o que é? Isso, na minha opinião, tem nome. Oportunismo. Oportunismo, né? Na sexta-feira, o Aderlan não deve jogar, deve desfalcar o Santos pelos próximos dias, por conta de uma fratura que ele teve na mão, ele teve que operar. Se o JP Sherman falhar, entregar um gol para o Avaí, então ele também será taxado como um fracassado, um jogador que não é útil, né? Ninguém fala das falhas do Rainer, ninguém fala das falhas do João Paulo, ninguém fala que o Carille, por exemplo, cria um esquema que o centroavante não é abastecido. Porque vocês já pararam para pensar? Joga o Bigode não serve. Joga o Furt não serve. Joga o Morelos não serve. Joga o Enzo não serve. Já pararam para pensar que o esquema do Carille não cria jogadas para os centroavantes? Me digam aí, em 60 minutos que o Enzo esteve em campo, que jogada ele teve de bola criada? Jogada feita para ele, uma bola lançada, um cruzamento para ele cabecear, já que o cabeceio é o melhor fundamento dele. E quando joga o Furt, que jogada é feita para os centroavantes do Santos? Então é muito fácil fazer isso com um garoto que foi colocado numa fogueira, porque só isso é o que resume o que fizeram com ele, dizer, ele não foi bem, vamos deixar ele no sub-20 porque ele não está pronto, né? Tem outras questões que precisam ser observadas, tem outras pessoas que precisam ser cobradas antes de um garoto do sub-20. Então isso me irritou profundamente e isso eu não acho correto. Porque quando convém, a base salva e sempre vai salvar. Quando precisa de uma muleta, quando precisa de um bode expiatório, o garoto da base não serve e precisa voltar para o sub-20 porque tem defeitos e não está pronto. Isso não é certo, isso a gente não vai compactuar aqui no canal. Então esse é o vídeo excepcional que eu queria trazer, foi o tempo que eu tinha hoje, no dia de hoje, para trazer essa reportagem para vocês. Acabei de chegar em casa, nem tirei a roupa do trampo ainda e já estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Então fica aqui registrado a minha opinião. Nada contra a volta do Morelos. Acho que ele deveria sim ser integrado. Não se coloca o maior salário do elenco para ficar fazendo treino na academia. Mas tudo, absolutamente tudo contra a sacanagem, a crocodilagem que fizeram nesse episódio com o garoto Enzo. Essa é a minha opinião. Você concorda comigo? Diga aqui nos comentários. Se ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência. Se inscreva, se estiver chegando aqui pela primeira vez, ative o sininho, já vai deixando seu like, comenta, compartilhe e vamos juntos rumo aos 5 mil inscritos, porque aqui você já sabe, o torcedor santista tem vez e voz. Nos vemos amanhã com o nosso pré-jogo de Santos e Avaí e depois, na sexta-feira, assim que acabar a partida, já corre aqui para o canal, nossa live pós-jogo da segunda rodada, Santos e Avaí na ressacada. Até amanhã, uma boa noite a todos e até a próxima.